sempre acompanho o canal lá no YouTube dele. Eu digo por que é importante. Porque uma vez eu me encontrava na depressão, no alcoolismo, na prostituição, e quando eu me encontrei com a vida destruída, eu tinha vergonha de procurar as igrejas evangélicas aqui no canto. Aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus por onde? Por a internet. Rede Aleluia, Igreja Universal. Isso que é importante, a rede social hoje. Aleluia. Amém? Mas sem perda de tempo, louvado seja o nome de Jesus. Pastor Ronaldo, vou trazer um banquinho da outra vez. Toda vida eu esqueço. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sem perda de tempo, abra a sua Bíblia nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Culto de Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Amém? É alto, né, irmão? Aqui, baixinho. Aleluia, Jesus. Deus é tão maravilhoso que me fez eu o menor lá de casa. Todos são grandes, só eu sou o menorzinho. Aleluia, Jesus. Todos se encontraram, amém? Igreja, presta atenção, porque hoje é um dos cultos importantes. Hoje a palavra de Deus, ela não vai em vão para você. Não importa quem está aqui nesta noite no altar. Eu sei que entre os homens de Deus que já ministraram a palavra de Deus, muitos aqui, irmãos, tinham curso de teologia, mas nesta noite eu quero te dizer que só tem um estudo bíblico da parte de Deus, só tem o segundo grau completo. Louvado seja o nome de Jesus. Não sou um pregador oficial, mas eu sou aquilo que um dia Deus disse para mim: olha, eu vou te dar a oportunidade de tu vir ao mundo novamente, de te tirar de onde tu estás, mas é para tu falar o que eu fiz na tua vida. E aqui nesta noite essa palavra não é em vão para você nem para mim. Aleluia, Jesus. Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Podemos ler? Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos. Repete comigo nesta noite. Vamos ler. Eu e a igreja nesta noite. A igreja todos juntos nesta noite. O Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nesta noite. Porque Deus, Ele é Espírito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Teu Filho de Nazaré, Pai. Meu Deus, nesta noite, Pai, dai sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, me capacita, dá discernimento para levar a Tua palavra à Tua igreja nesta noite. Porque a Tua igreja, Senhor, tem sede nesta noite de se saciar com a Tua palavra, Pai. Porque nesta noite, Jesus, eu não conheço a Tua igreja, eu não conheço os Teus filhos, mas o Senhor Jesus conhece o Teu pensamento, conhece o Teu pensar, o Teu coração. Nesta noite, Jesus, Ele te renova. Jesus, Ele fala com você nesta noite através da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, hoje é culto de Santa Ceia, não é verdade? E nesta noite, Deus, Ele preparou uma mensagem especial para a igreja. Mesmo você que nesta noite não vai ceiar, não é evangélico, ainda
de outras denominações, outra religião, mas nesta noite Deus ele não vai olhar para que denominação, igreja tu és. Deus ele hoje vai olhar para a tua necessidade, aquilo que você está precisando nesta noite, aquilo que você já tem clamado na semana, aquilo que você já tem clamado pelo ano que já iniciou, porque Deus ele conhece o teu pensar, o teu viver nesta noite. Nesta noite nós vamos voltar para 3.500 anos atrás, aleluia Jesus, para que eu possa estar entrando dentro da mensagem. Eu já estou começando a falar já na mensagem, para que você possa entender, aleluia Jesus. Meus irmãos, há 3.500 anos atrás, Deus ele estava a observar dois povos aqui nesta terra, como hoje nessa noite ele está a observar eu e você que está aqui nessa igreja, aleluia. Naquela época existia dois povos que Deus já estava a olhar no céu. Quem era aquele povo, irmão Gilmar? Era o povo, o primeiro povo que Deus estava a observar era o povo israelita, aleluia Jesus. O povo egípcio, desculpa, Deus ele estava observando o povo egípcio. Quem era o povo egípcio, irmãos? Era um povo que era predominado, que era governado por um homem chamado Faraó. Aquele povo, louvado seja o nome de Jesus, segundo a Bíblia diz que era um povo educado, mas não é o Deus que diz, mas quem? O povo naquela época, porque naquela época eles tinham poder, eles tinham autoridade, louvado seja o nome de Jesus. E nesta noite eu quero te dizer que para Deus ele não está a escolher quem tem autoridade aqui nesta terra. Deus não está procurando pessoas que têm título. Deus ele está procurando verdadeiros adoradores desta noite, aleluia Jesus. Naquela época, amados irmãos, Deus ele estava a observar dois povos, os egípcios e os israelitas, louvado seja o nome de Jesus. Quem eram os israelitas? Era um povo que era humilhado, era um povo que era sofrido, era um povo que desejava ser liberto pela escravidão do rei Faraó, louvado seja o nome de Jesus. Talvez nesta noite aqui, aleluia Jesus, talvez nesta noite você seja uma dessas pessoas, como os israelitas, que naquela época era humilhado, que era, louvado seja o nome de Jesus, interpretado por aquelas pessoas que estavam sob o domínio de Faraó. Nesta noite Deus ele quer nesta noite libertar, aleluias, aquela vida que se encontra na depressão, aquela vida que se encontra ainda um pouco amarrada na vida financeira. Jesus nesta noite, através do sangue de Jesus, que ele tem esse poder e autoridade de capacitar, de te dar ânimo nesta noite, aleluia Jesus. E naquela época, amados irmãos, esses dois povos eram egípcios e os israelitas. E a Bíblia diz, amados irmãos, que quando Deus ele começa a observar, louvado seja o nome de Jesus, quando ele começa a observar os israelitas, de ter já começado a observar o sofrimento daquele povo, de Deus começar a ver que aquele povo, louvado seja o nome de Jesus, precisaria e estavam clamando por ele para libertar da mão do Faraó, pastor Ronaldo. E nesta noite, aleluia Jesus, talvez tem pessoas aqui que tem clamado para a libertação, tem pessoas que nesta noite, aleluia Jesus, como a mensagem diz, que naquela época, aleluia Jesus, que através do sangue do Cordeiro, que Deus determinou a Moisés a passar sobre as portas, porque meia-noite ia passar o devorador, meia-noite ia passar o espírito da morte, que ia matar o primogênito da cada família dos israelitas, louvado seja o nome de Jesus. Nesta noite essa mensagem ela quer falar com você, mas começa a pedir discernimento para que você possa entender, aleluia Jesus. Aí a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus ele começou a ver o clamor, Deus começou a ver o sofrimento do povo que estava sobre o domínio, a escravidão do rei Faraó. Nesta noite começa a entender o que Deus quer falar para mim e para você. A Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que Deus ele levanta quem? Moisés. E quem o outro homem? Arão, louvado seja o nome de Jesus. Por que Deus levanta Moisés e Arão?
Se a Bíblia diz que era uma multidão de gente que estava sobre o domínio de Faraó, a Bíblia diz para mim e para você nesta noite que Deus ele quer levantar pessoas aqui nesta noite. Sabe para quê? Para falar o amor de Deus a pessoas que nesta noite estão sobre essas ruas, na depressão, no alcoolismo, na prostituição. Mas para isso, nesta noite ele está capacitando. Nesta noite Deus ele está levantando eu e você. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do sofrimento, porque a Bíblia diz que aquele povo estava sobre a humilhação do rei Faraó. E a Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que Deus ele levanta Moisés e Arão. Aí Deus chega a Moisés e diz: Moisés, tu vai ter uma missão muito importante. E Moisés disse: qual, Senhor? A libertar o povo do Egito. Nesta noite, Deus já falou com você há meses, há anos, que você se mantivesse na posição como um profeta. Deus já falou para você que é só você ficar na posição como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Sabe para quê? Porque é Ele que está te capacitando, é Ele que está te dando sabedorias. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Moisés começou a dialogar com Deus para saber qual era a vontade de Deus para libertar aquele povo. A Bíblia diz, amados irmãos, que aí Deus chega: Moisés, você vai ao rei Faraó. Aí foi onde Moisés tremeu. Moisés disse: mas Senhor, como que eu vou lá? Aí Deus disse: vá, porque a missão é para você fazer conforme a minha vontade. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, amados irmãos, que Moisés, pastor Ronaldo, vai até Faraó. E aí vai ter uma conversa de educação, uma conversa, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que primeiro Deus manda Moisés ir lá comunicar a Faraó: Faraó, eu estou aqui com autoridade, em nome do meu Deus, Criador do céu e da terra, que você liberte o meu povo, o povo de Deus. E qual foi a mensagem, a resposta de Faraó a Moisés? Não. Foi murmurando e brincando com o Deus de Abraão. Esse Deus que está nos dando a oportunidade de nesta noite, através do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, somente esse sangue tem o poder e a autoridade de transformar vidas. Somente o sangue do Cordeiro, que há 4.000 anos foi derramado através do sacrifício de um Cordeiro. Mas nesta noite você vai entender o que Deus quer falar para você no final da mensagem. Aleluia, Jesus. Somente o sangue de Jesus tem o poder de transformar. Somente o sangue de Jesus tem poder e autoridade de renovar, de capacitar aquele que nesta noite, mesmo estando caído, mesmo estando sendo humilhado por os egípcios aqui nesta terra, porque nesta noite esta mensagem é para mim e é para você. Naquela época, amados irmãos, o desejo de Deus é que aquele povo simplesmente obedecesse a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés foi e fez o que Deus mandou. Só que o coração de Faraó jamais recebeu a mensagem que Moisés levou. A Bíblia diz que começa Deus a trabalhar dizendo: Moisés, ele não libertou da primeira vez, da segunda vez ele vai libertar o meu povo. Aí começa Deus a colocar as pragas no Egito. Deus começou a colocar a primeira praga. Qual foi, igreja? A transformação de água para o sangue. Essa foi a primeira transformação que Deus fez no Egito. Louvado seja o nome de Jesus. Faraó libertou o povo? Não. Aí a Bíblia diz que Deus começou a arrochar Faraó. Como, irmão? Através das pragas. E aquelas pragas que Deus foi colocando naquele povo. Cada vez mais, irmãs e igreja, o Faraó endurecia o seu coração. Para quem?
para o Deus de Abraão, porque a Bíblia diz que o povo egípcio, louvado seja o nome de Jesus, era um povo que não adorava o Deus de Abraão, era um povo que adorava esse Deus como hoje muitos aqui nesta terra estão adorando, estão invocando. Quem é esse Deus, amados irmãos? É o Deus que não existe, é um Deus que na imaginação de muitos ainda faz milagre, mas não faz, porque só quem faz milagre é o Cordeiro, é Jesus que veio aqui nesta terra derramar o seu sangue, para que esse sangue purificasse, lavasse a minha vida e a sua vida, para que hoje você estivesse aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Tendo a oportunidade de pedir perdão a Jesus, e nesta noite eu e você, nós temos essa liberdade de pedir perdão a Jesus, não importa o tamanho do pecado que você cometeu a Jesus. Nesta noite o que importa é que somente o sangue do Cordeiro, ele transforma, ele purifica e ele livra eu e você da morte e nos dá a salvação. Amém? E a Bíblia diz, meus irmãos, que aí começou o desafio. Foram 10 pragas que Deus permitiu a colocar no povo Egito, mas mesmo assim a Bíblia diz que Deus começou cada vez mais a trabalhar na vida daquele povo que ele amava, que ele tinha algo especial para eles naquela época, e hoje não é diferente. Hoje Deus te tirou da onde? Daquele mundo que só eu e você sabe de onde ele nos tirou. Sabe para quê, irmãos? Para que nós se mantivesse cada vez mais na obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele povo, eles tinham uma terra que Deus prometeu, uma terra que manava leite e mel, e hoje Deus, ele tem essa terra ainda para eu e para você, que é a salvação, essa salvação que já foi paga para mim e para você, mas nesta noite é através do sangue de Jesus que nos dá essa morada eterna, é através do sangue de Jesus, representando o vinho nesta noite, que limpa e purifica a nossa vida espiritual. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, amados irmãos, que Deus, ele diz: Moisés, não se preocupe, já tinha acontecido 9 pragas, irmãos, e mesmo assim Faraó não se voltou seu coração para libertar aquele povo. A Bíblia diz que Deus disse: Moisés, agora irei colocar a 10ª praga, irei tirar o primogênito de cada família, irei tirar o primogênito de cada animal. Quem lê a Bíblia aqui deve entender, louvado seja o nome de Jesus, e sabe que o povo do Egito, o Faraó, eles tinham seus deuses, como o sol, a natureza, mas tinha também como símbolos religiosos, símbolos que representavam os seus deuses, os animais, como o gato, como o rãs. Aí você começa a entender o mistério, já começa a entender o mistério, porque que Deus, ele autorizou a Moisés: Moisés, não tem jeito, eu irei tirar um primogênito de cada família do Egito. Aquele povo, Moisés, que eu já fiz de tudo, mas mesmo assim não liberta o meu povo. Esse povo que eu tenho uma salvação para eles, esse povo que nesta noite, talvez nesta noite você já esteja como povo naquela época, precisando de um clamor, precisando de uma libertação, precisando de nesta noite Jesus ir lá agora na sua família, na sua casa, e fazer uma purificação naquele coração daquela mulher endurecida. Jesus nesta noite, através do sangue que foi derramado, ele pode ir agora na sua família e fazer uma lavagem naquela vida que antes estava aqui na igreja, mas hoje já está no mundo. Sabe por quê? Porque se deixou se levar, aleluia, Jesus, por Deus falsos, por Deus que naquela época eram esses deuses que Faraó se dobrava para eles. Aí Deus, amados irmãos, chega para Moisés e diz: Moisés, agora eu vou colocar uma das pragas, eu vou agora, Moisés, colocar algo que agora eu vou saber quem é crente e quem não é crente. Moisés, eu agora vou simbolizar agora na vida, pastor Ronaldo, daquele que verdadeiramente vem para a igreja cear com sinceridade. Moisés, agora eu vou levantar, Moisés,
um propósito agora, Moisés, para que esse povo do Egito, eles possam saber que vocês são um povo escolhido meu, um povo que nesta noite, você que está aqui, você pode ter certeza que você foi escolhido por Deus. Não deixe jamais, rei Faraó, tomar a tua bênção, não deixe jamais o mundo te tomar a coroa da salvação, aleluia, Jesus, porque Deus, ele tem algo muito melhor do que esse mundo que é passageiro, e Deus tem nesta noite algo de melhor para mim, para você, que é a salvação, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus, ele diz: Moisés, agora você vai fazer conforme a minha vontade agora. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você vai fazer agora um sacrifício, como era véspera da Páscoa, você vai fazer agora, Moisés, um sacrifício, porque eu já fiz de tudo para Faraó abrir o coração para libertar vocês e nada. Qual é, Senhor? Você vai fazer um sacrifício de um cordeiro, e esse sangue desse cordeiro você vai passar em todas as portas do povo, louvado seja o nome de Jesus, do povo de Israel, os israelitas, louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê, Moisés? Porque aquele que passar o sangue, aquele que entender, que me obedecer, que entender a minha mensagem, meia-noite vai passar um anjo da morte, e o sangue do cordeiro não estiver na porta, Moisés, ali vai morrer o primogênito, tanto o homem como o animal daquela casa, aleluia, Jesus. Começa a entender o mistério de Deus nesta noite. O sangue de Jesus, ele representa vida, o sangue de Jesus, ele representa purificação, o sangue de Jesus representa livramento de morte, aleluia, Jesus. Deus nesta noite está começando a dar o discernimento a você que está aqui, através dessa mensagem simples, pregada por um homem que não tem, louvado seja o nome de Jesus, curso de teologia, mas nesta noite Deus, ele ama você como ele ama a mim que está aqui nesta noite, não pelo grau de estudo, não porque você talvez nesta noite, talvez não saiba ler a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse. Deus nesta noite, ele quer um propósito, Deus nesta noite, ele quer um propósito para você e para mim, através desta palavra. Deus diz a Moisés: Moisés, meia-noite vai passar o anjo da morte, e aquele que fizer conforme a minha vontade e te obedecer, Moisés, o anjo da morte passará aquela casa. Nesta noite, irmãos, aleluia, Jesus, o sangue de Jesus, ele nos salvou através da morte. O sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, ele nos deu a oportunidade de estar aqui nesta noite, de poder nesta noite pedir perdão a Jesus das nossas falhas, porque nesta noite, aleluia, Jesus, assim como aquele povo que era humilhado, meu Pai, meu Deus, nesta noite tem pessoas aqui, Senhor, sendo humilhadas, Pai, mas nesta noite o teu sangue, Jesus, ele purifica, ele salva. Nesta noite o teu sangue, meu Pai, ele através desse vinho, ele representa o teu sangue que purifica e que lava a vida dos pecadores. Amém? E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que se cumpriu aquilo que Deus tinha determinado. Meia-noite, igreja, o anjo da morte passa e começa a ter um grande clamor no Egito. Era grito, era chororô, louvado seja o nome de Jesus. Agora você imagina, toda essa cidade de Mucambo, em todas as casas aconteceu uma morte, tanto de um primogênito homem como animal, irmãos, animais de estimação para eles, que naquela época era também, simbolizava um Deus para eles, símbolos religiosos. Aí começou o clamor, meia-noite, pastor, lá no Egito. E a Bíblia diz que Faraó, nesse momento, lembrou de quem? De Moisés. Significa que nesta noite,
aquele que já te humilhou. Faraó aqui nesta terra representa aquele que olha para você nesta noite e diz: ei, tu não vai vencer, desiste dessa caminhada. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão te chamar para ir na casa deles orar, para você ir na casa dele, buscar, louvado seja o nome de Jesus, deles, para vir para a igreja adorar, glorificar e aceitar esse Deus misericordioso. Faraó manda chamar Moisés e diz: Moisés, pelo amor de Deus, vai, o teu povo está liberto, leva o teu povo. E sabe qual foi o segredo nessa mensagem agora? Moisés ainda pediu, Faraó ainda pediu Moisés para abençoar. Naquele momento, Moisés, louvado seja o nome de Jesus, não endureceu seu coração. Significa, amados irmãos, que hoje nesta noite, esse culto de Santa Ceia, este sangue, este pão que representa a vida e a ressurreição de Cristo, ele só tem fruto e vida para a minha vida espiritual, se nesta noite, esse amor que existiu no coração de Moisés, esse amor que existiu no coração de Moisés, mesmo vendo o Faraó humilhando aquele povo, o coração de Moisés se manteve firme, obediente à palavra de Deus. Significa que nesta noite, esta ceia só vai ter significância para mim e para você, se o nosso coração não tiver ódio, se o nosso coração verdadeiramente nós estivermos amando aqueles que nos jogam pedra, aqueles que nos humilham. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, você fala isso porque você não passa. Ei, eu saí de uma terra aonde todos diziam: eu não boto 2 meses, ele vai cair de novo na bebedeira, eu não boto 3 meses, ele volta para o mundão. E eu tinha que obedecer a Deus, amando aquele povo, orando, jejuando. Sabe para quê? Para ver vida salva hoje naquele lugar aonde Deus me tirou e me deixou lá, para que nesta noite eu estivesse falando para eles e para você nesta noite, que o amor de Deus, ele é infinito. Em meio às lutas, em meio às tribulações, nós temos que manter esse amor que Deus ensinou a Moisés. Louvado seja o nome de Jesus, amém? E aí, meus queridos amados irmãos, a mensagem diz, a Bíblia diz que Deus disse: Moisés, agora vai com o meu povo, porque ele abriu o coração. Aleluia, Jesus. Aí você vai começar a entender agora. Aleluia, Jesus. Deus, ele agora vai profundamente falar com você, porque que Deus, ele deixou aquele povo passar por todos esses momentos difíceis na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha algo melhor para a sua vida, como para você também nesta noite, através de um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus nesta noite, ele tem vida para mim, com abundância para você e para mim nesta noite. Aleluia, Jesus. Aí, irmãos, a Bíblia diz que Moisés vai com o povo e teve muitas perseguições, não parou por aí. Mas nesta noite, louvado seja o nome de Jesus, eu queria te dizer algo da parte de Deus. Eu queria te dizer algo da parte de Deus, irmãos, que Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de extinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparado para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, irmãos, ele poderia muito bem ter usado outras formas, irmã Lili, para mostrar para Faraó, louvado seja o nome de Jesus, para mostrar para o seu povo, pastor Ronaldo, que não precisaria matar um cordeiro para tirar o sangue e passar na porta. Mas Deus fez tudo isso, sabe para quê, irmãos? Porque cedo ou mais tarde, Deus, ele tinha outra missão para o seu único filho, que enviaria nesta terra para dar a oportunidade a mim e a você que está aqui nesta noite. Sabe como foi isso? Lá em João capítulo 1, no versículo 29, quando João disse assim: no dia seguinte,
João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Jesus. Olha aí, irmãos, o mistério nesta noite. O Cordeiro que Deus mandou sacrificar. Aquele sangue, ele livrou o povo naquela época de perder a sua vida. Nesta noite, Jesus continua a mensagem, se cumpriu o que Deus falou a Moisés, louvado seja o nome de Jesus, há 3.500 anos atrás. Hoje a história se repetiu na minha vida e na sua vida. Somente o Cordeiro chamado Jesus de Nazaré, somente esse vinho que representa o sangue de Cristo, ele purifica, ele dá vida e salva eu e você. Somente esse sangue, igreja, é somente esse sangue através do Cordeiro Jesus que vê esta terra ser sacrificado, morreu por mim e por você. Somente esse sangue, irmão, tem o poder de te dar uma vida nova. Como assim ele me deu novamente uma vida renovada, uma vida, louvado seja o nome de Jesus, que a própria minha família olhava para mim e dizia: pastor, esse aí que nunca que vai ser crente, esse aí que não bota um mês, ele vai cair novamente. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus: quando a tua vida é lavada com este sangue chamado Cordeiro de Deus, que é o Filho de Jesus, pode vir tempestade, pode vir sofrimento, pastor, que você vai se manter firme e forte. Em prol, sabe de quê? Não do carro novo, não da casa nova, mas em prol da tua e minha salvação. Amém? Então que nesta noite, irmãos, nós podemos entender que há 3.500 anos atrás, Jesus livrou um povo do Egito, dando a oportunidade, uma terra que manava leite e mel, através do sangue de um cordeiro. Aquele cordeiro que representa hoje Jesus de Nazaré, este Jesus que veio para esse mundo, dá vida a quem estava perdido, dá vida nesta noite a quem está com os seus projetos em dúvida na sua cabeça, na sua mente. Sabe por quê? Porque tem um faraó aí, louvado seja o nome de Jesus, colocando dúvida na tua mente, colocando dúvida no teu coração. Mas nesta noite, lembras que o sangue do Cordeiro chamado Jesus, esse sim, esse dá vida a mim e a você. Amém? Então que nesta noite você possa sair daqui e entender que somente através do sangue do Cordeiro Jesus, que veio para esse mundo purificar a mim e a você. Amém? Então que Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Palavra abençoada, amém? Glória a Deus nessa noite, para os nossos corações. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro que nos libertou e nos salvou.